Oi, gente, Carolina, fisioterapeuta, com barulhos de motos, de carro, porque a janela está aberta. Aqui em casa não tem ar-condicionado e eu não aguento fazer vídeo com calor. Aliás, eu não aguento fazer nada com calor. Esse vídeo é para falar sobre hérnia de disco e trabalho. Algumas considerações, algumas reflexões. Queria que vocês me ajudassem a pensar sobre isso e também queria saber a opinião de vocês e como é que vocês veem essa questão. Vamos lá? Então, quem está chegando aqui agora, bem-vindo. Quem não sabe, eu utilizo o método Mackenzie para tratar dos meus pacientes. O método Mackenzie só cuida de coluna, só cuida de hérnia de disco? Não. O método Mackenzie, ele existe para tratar todas as articulações do corpo, desde a ATM até os dedos dos pés. Mas vamos falar de hérnia de disco e Mackenzie e a questão do trabalho. Olha só, hoje eu estive em uma das empresas onde eu trabalho, cuidando dos funcionários, na verdade cuidando tanto no sentido da reabilitação, da prevenção, quanto da promoção de saúde. Um dos funcionários, antes de ser avaliado, me perguntou assim: você dá atestado, né? Para quanto tempo você dá atestado? Aí eu falei com ele: não, eu tô aqui exatamente para que você possa continuar trabalhando e de uma forma saudável e diminuindo as suas dores, e quem sabe um dia você vai chegar a não sentir dor. Então, a ideia é a seguinte: o trabalho de Mackenzie que eu faço para dores corporais, ele tem, vamos dizer assim, na base dele, vamos dizer, a minha ideologia com o método Mackenzie é que o sujeito ele esteja apto a continuar o trabalho, que ele não precise pedir licença e que ele se cuide através da técnica do Mackenzie, de algumas orientações posturais essenciais, que ele se cuide durante o período do trabalho. Bom, se você for pensar que isso não seria um ganho para o paciente, para o trabalhador, para o funcionário, porque aí então ele não iria para casa descansar, ele não pediria licença, talvez essa ideia ela coubesse principalmente para os funcionários que não gostam do trabalho que fazem ou que não estão tão felizes com as oportunidades que ele tem tido, até porque, né, gente, vamos pensar que nem todo mundo realmente tem o privilégio de trabalhar onde e com quem deseja, né? Então eu entendo muito bem essa situação. Tem gente que faz de tudo para ter uma licença, até porque pode ser que tenha um gasto emocional, um gasto psíquico no trabalho tão grande que quando acontece uma dor no corpo e ele pode receber um atestado como se ele tivesse incapaz de trabalhar fisicamente, aquele atestado pode dar uma forcinha no estado emocional e psíquico dele. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas, em outros casos, o funcionário gosta de trabalhar. Inclusive faz bem para a cabeça dele sair de casa para o trabalho. Principalmente porque, na minha opinião, é só minha opinião, aliás, sempre é só na minha opinião, todos os meus vídeos, né? O ser humano, ele precisa se sentir útil, sabe? É bom quando a gente percebe que a gente produz alguma coisa, que a gente modifica um local, ou uma situação, ou a vida das pessoas através do nosso trabalho. Pelo menos eu sou assim. Como é que você é? Responde aí nos comentários. O que é trabalho para você? Qual que é o papel do trabalho para você? Então, eu que sou uma pessoa que já tive experiências dolorosas de não poder trabalhar, tudo que eu gosto é de ter liberdade para fazer as minhas escolhas. Então, o que seria interessante? Que você fizesse a escolha se você vai trabalhar ou não. Não estou falando naqueles casos em que a pessoa não tem escolha. A gente precisa sobreviver. A situação das pessoas não é privilegiada
no geral, principalmente no Brasil e nesse momento, não é? Ou será que só eu que penso desse jeito? Então tá, tem gente que não tem escolha, é aquele emprego, é aquele trabalho, precisa ter dinheiro para comer, para cuidar da família, para cuidar de si, não é isso? Não tô falando disso, eu tô falando de pessoas que de repente podem escolher o que fazer. Então eu sempre sou a favor da gente ter liberdade de escolha. E se tem alguma coisa que tira a nossa liberdade, é um problema corporal, é uma dor, uma rigidez, uma dormência, um formigamento. E que faz com que o prazer de trabalhar se perca absolutamente. Aliás, o prazer de pensar, aliás, o prazer de se relacionar. Quem é que com dor vive bem, vive feliz? Não tem jeito. Né? Eu tive uma experiência ontem linda com uma paciente que eu atendi. Eu só avaliei e, graças a Deus, ela ficou absolutamente sem queixa. E ontem eu vi uma mulher muito mais feliz, o cabelo arrumado, a bochecha corada, uma pessoa que estava em depressão e que tinha dores há 7 anos ininterruptamente. Então a vida dela, de relação, vida de trabalho, vida familiar, estava absolutamente prejudicada por uma dor crônica que não passava. Ficou sem dor? Ficou mais feliz, claro. Então, eu sempre sou a favor da gente poder escolher se eu preciso e ainda por cima gosto de trabalhar. Que bom que esse método proporciona a possibilidade do funcionário, do trabalhador, não sair do trabalho. Nem estou falando da questão do paradigma do empregador, do empresário, do dono da empresa, porque aí é óbvio que é maravilhoso, né? Ter um funcionário cuidando de si, lidando com o próprio corpo, dentro da sua função, sem ter que pedir licença ou ter que ficar sofrendo em casa e também ter que ser substituído, né? Então eu sei, são várias variáveis. Não dá pra gente esgotar esse assunto em um vídeo só, em hipótese alguma, e nem eu sou suficientemente competente para fazer qualquer tipo de esgotamento de assunto, seja ele qual for. Porque eu acredito que a gente sempre vai ter alguma coisa diferente, alguma coisa mais ampla, alguma coisa mais nova para pensar e para conversar. E não é possível que alguém seja completa, ou seja, plena, em um raciocínio completamente. Até porque a gente precisa de trocas, precisa de conversas, precisa de reflexões e de relações para a gente ir chegando a algumas conclusões. Então, é isso. Eu acredito em um método de fisioterapia que favoreça o paciente na sua função profissional, assim como nas outras funções, nas outras áreas da vida, mas que depende também desse paciente se ele prefere ou não pedir licença ou prefere ou não se manter no trabalho. Quando é o meu caso, eu sou autônoma, eu sou chefa de mim mesma, né? Eu realmente preciso trabalhar para sobreviver. Então, no caso de pessoas que cuidam dos próprios empregos, vamos dizer assim, né? Que não têm patrões, essas pessoas, elas realmente sempre ficam muito satisfeitas com o tipo de tratamento que não só favorecem a manutenção do trabalho, mas que incentiva isso, né? Então eu, como fisioterapeuta, que trabalho com esse método, eu sempre incentivo a pessoa a continuar a vida, apesar de, lidando com a dor, lidando com o formigamento, lidando com a dormência, porém tendo a informação exata, sensata, do que ela precisa fazer com o corpo para que ela cuide melhor dele e consiga chegar no fim do dia com um pouquinho de menos queixa do que foi ontem. E, quer dizer, melhor do que foi ontem e pior do que será amanhã, né? Um encadeamento de atitudes e de comportamentos positivos em direção à diminuição dos sintomas. Bom, é muita conversa ainda sobre isso, mas resumindo, se você é uma pessoa que está sentindo dor e que não pode ou não deseja ou preferia não parar de trabalhar por essa dor, o método Mackenzie é para você. Agora,
Se você é uma pessoa que não está feliz no trabalho e que acha que seria melhor você pedir uma licença, talvez se você tiver possibilidade, repense, vê se, por exemplo, dentro da empresa não tem uma outra função que você poderia fazer mais feliz. Usa a sua vontade de pedir licença e de parar de trabalhar por causa do sintoma físico como reflexão para pensar em você, para pensar no que se passa internamente. Se tiver jeito, procure trabalhar em outro lugar ou com outras pessoas ou em outro trabalho que te faça mais feliz. Se não tiver jeito, tenta pelo menos elaborar essa questão. Essas questões. Elaborar, refletindo, tendo coragem de olhar para você e percebendo se é uma dor no corpo mesmo, se não é, se é mais uma dor psíquica, uma vontade de que a sua vida fosse diferente e devagarzinho, pedindo ajuda para as pessoas ou para profissionais, vai tentando melhorar a sua vida aos poucos. Bom, eu não estou dizendo daquelas pessoas que estão incapacitadas, como eu cheguei a ficar quando eu tive hérnia de disco há 7 anos atrás. Eu fiquei incapacitada pelo menos umas 2 semanas. Quem me dera eu tivesse conhecido o método Mackenzie no primeiro dia de dor, no primeiro dia de diagnóstico da hérnia. Talvez eu não tivesse ficado tanto tempo sem trabalhar. Foi só no 9º dia de cama, de repouso absoluto, que foi o indicado para mim, é que o Mackenzie chegou na minha vida. E a partir daí eu fui movimentando e aos poucos eu fui voltando às minhas funções. Então eu não estou falando dessas pessoas que se acidentaram ou que tiveram uma lesão gravíssima e que não estão conseguindo nem levantar da cama para tomar água, igual foi o meu caso. Aí sim, vai precisar de um tempo e de informações necessárias para que você consiga sair da cama, depois chegar até a cozinha, depois sair na porta da sua casa e cada dia um pouquinho, e cada dia um pouquinho. Bom, tô jogando essas questões aí, tomara que você me ajude a pensar sobre isso, escrevendo aí nos comentários e a gente vai conversando, ok? Inscreve aí no canal, inscreve, me ajuda, curte o vídeo, compartilha, mostra para os seus amigos, quem sabe não pode ajudar alguém. Às vezes. Até a próxima.